Eu sou o cara que perdeu 100 mil inscritos no canal, aproximadamente. Mas não foi nada que eu fiz que feriu a política, eu fui hackeado. E isso acabou sendo bom, porque fez eu me reestruturar. Então, eu comprei equipamento novo, eu já fiz umas lives de teste ontem. No YouTube ainda não pude, porque o canal é muito novo, tem algumas coisas a se fazer. Mas acabei comprando o computador, comprando o microfone, alguma coisa de iluminação. A de trás ali tem que ter um ajuste ainda, não peguei o jeito de como fazer. As sombras aqui, né, que é dessa iluminação lateral, que é um preenchimento, também deu algum probleminha. E essa questão desse ângulo que eu posso estar olhando para o computador e para o celular e em dois formatos, né? Então eu vou tanto conseguir fazer conteúdo, live, ou shorts, ou qualquer tipo de vídeo, tanto na vertical quanto na horizontal, nos dois formatos, tanto para YouTube, Instagram, TikTok e qualquer outra plataforma. O que facilita muito, porque antes o que acontece? Eu fazia um vídeo com o celular assim, segurando na vertical, aí depois eu tinha que produzir todo ele na horizontal, aí posta aqui, posta ali. Se eu fosse fazer uma live também, eu não costumava fazer muita live no YouTube, por conta de estar produzindo muito conteúdo, eu tinha pouco tempo. Então essa semana já foram 2 ou 3, apesar de serem para teste, mas elas foram lives que já ultrapassaram em muito o que eu já fazia antes. E eu vejo que é muito bom, porque a gente tem que ficar atento aqui, no caso do computador, no chat, né? Então eu ficava com uma tela, a página aqui com navegadores abertos no TikTok e no Messenger ali, nas mensagens, no Instagram nas mensagens, e no YouTube, que no caso ainda não estava funcionando, mas ficou legal na tela porque estava na mão, eu conseguiria estar acompanhando aqui em tempo real, e uma outra aba com o conteúdo que porventura eu viria a passar, né? E na verdade eu estava usando mesmo o iPad, né? Aí no iPad aqui no ladinho, escondidinho, ficava toda a lista mesmo aqui à minha esquerda, bem fácil de olhar, só ficou fora da câmera por enquadramento, mas se eu trouxesse para frente, ó, aí ficava legal, porque eu consigo falar, né, olhar diretamente para você, olhar para a tela do computador e ter um retorno aqui. Então isso é bem legal. Na verdade eu quero posicionar ele aqui, ó, eu tenho que comprar um suporte ainda, logo abaixo do celular, porque quando eu for fazer algum conteúdo, pegar um próximo tópico, um próximo item, eu vou conseguir ainda olhando para o celular com pouca coisa. Então eu só tenho que dar uma desviadinha quando forem lives para a questão do chat. Mas quando eu estiver produzindo conteúdo, eu vou estar olhando assim, exatamente para a câmera que está funcionando. Essa cadeira, ela faz um pouco de barulho e eu não sei se está captando ainda, é uma coisa que eu tenho que testar. Se tiver, eu vou ter que juntar uma grana aí para comprar uma cadeira melhor também. Essa aqui eu acho que tem uns 10 anos já também. Já deu o que tinha para dar essa cadeira. Beleza? Então isso aí foi só para ter o primeiro vídeo do canal e para dar uma satisfação para você que é nosso inscrito ou novo inscrito, que vai conhecer o nosso trabalho a partir de agora e tá entendendo o que está acontecendo aqui e o porquê desse layout, toda essa criação. E se essa qualidade está boa mesmo, né? Se a gente melhorou mesmo a qualidade e se consegue trazer um conteúdo de qualidade com um bom áudio e uma boa imagem para que você aprenda também e também possa comentar, escrever. Uma coisa que eu vou fazer muito nesse canal é pouquíssima edição, tá? Eu não gosto de ficar editando e regravando partes para ficar artificial, como muita gente faz, para fazer aquela coisa super culta, sem um errinho de português na fala, sem algum probleminha que acontece. Beleza, se for muito, muito ruim, um espirro, alguma coisa muito ruim, ou um barulhão, ou caiu a internet e tal, ótimo, aí a gente edita, corta e tal. Mas se for um pensamento, um momentinho de silêncio, uma respiração para pensar na ideia, para juntar as informações, para criar uma interpretação de algum texto, de alguma coisa que a gente está vendo, lendo ou acompanhando aqui, aí então eu vou manter. Como agora, né, gente? Eu estou construindo as ideias, eu não tenho tópico nenhum, tá tudo desligado aqui, só estou gravando aqui direto na tela do OBS Studio e com o meu celular. Então, esse tipo de edição que vai acontecer. No caso, eu espelhei a tela, na verdade não espelhei, é um aplicativo chamado Irium Cam, que ele utiliza o Wi-Fi
para usar a câmera do celular como webcam. E aí eu consigo jogar no OBS e toda essa estrutura para fazer captação de áudio e vídeo junto. O mais chatinho disso tudo é a questão de equilibrar o áudio que está entrando via USB. Quando eu estou com o violão aqui tocando, o violão e tal, a interface e também uma musiquinha de fundo, ó. Quer ver? Eu consigo até aumentar ela aqui, ó. Achar esse equilíbrio, né? Tirar esse chiado que dá essa interferência. Então tudo isso faz parte do começo. E como a gente está começando o canal, vai ser o primeiro vídeo, a primeira postagem. É importante que você saiba que isso só vai melhorar. A tendência é melhorar. Quando a gente começar a falar mais das coisas que acontecem, são problemas, tal. Eu estava falando com a minha esposa, nossa, se fosse um tempo atrás, a gente, perdemos tudo, o canal, aquela coisa toda. Era uma fonte de renda, né, muito boa, na verdade, que ajudava a gente a pagar as contas, a construir as nossas coisas, e infelizmente até agora ela secou. Mas a gente sabe do potencial e de tudo que a gente pode fazer. E eu falo a gente porque eu falo da minha família, né? Eu, ela e meu filho. Tudo que a gente pode criar, construir, todo mundo pode construir tudo, fazer tudo. A questão é que muita gente desiste na hora de executar. Faz um pouquinho, não deu resultado, e o canal do YouTube vai ser isso, para longo prazo. Eu estava há 8 anos no outro canal. Até tive um crescimento lento, porque ia, voltava, parava, e daqui a pouco me animava para gravar. Aí gosto de vários assuntos, leio bastante, aí gravava um monte de coisa e tal. Não tinha um nicho definido, então às vezes a pessoa entrava por conta de um vídeo de violão. E daqui a pouco eu estava falando sobre investimento e desenvolvimento pessoal e tal. Acabava ficando chato isso. Mas é importante que a gente também não fique falando só de um assunto massivamente. É interessante que a gente fale das coisas do dia a dia, que é o que eu gosto de fazer e falar. Principalmente isso foi um problema que aconteceu e aconteceu terça passada. E é um start que me deu de montar isso aqui na sala, perto do meu aquário, aqui perto da TV, para utilizar um pouco esse fundo aqui em cima. A câmera está virada. E ainda tem que ajustar a iluminação, ó, é um globinho, mas você vê que ele tem uma angulação ali, uma borda que não está preenchendo tudo que eu preciso preencher. Então é isso, eu também vou ter que ajustar. Mas faz parte. Todo começo tem os seus empecilhos e os seus problemas. Depois de 4 ou 5 dias testando, configurando, que eu consegui agora um pouquinho de áudio melhor, mesmo o microfone sendo bom, o equipamento todo bom, mas tem os ajustes. Às vezes você ajusta a câmera de um jeito, dá problema, você precisa... a interface está dando interferência nisso aqui, aí precisa de um filtro de linha para ligar as iluminações separadas, porque, entende? Essas coisas testando e fazendo é o que dá certo, é o que funciona. E como eu falei no começo, vai ser uma coisa natural. Eu não gosto de coisas forçadas e aquele roteiro de todo tamanho que eu vou seguir. Eu vou botar um teleprompter aqui na frente e vou estar lendo como se fosse um jornalista falando para vocês. Não, eu prefiro ver aqui o conteúdo, ter uns tópicos e de forma que me faça estudar sobre o assunto e procurar entender, aprender sobre o assunto, que é o mais importante. Porque se eu aprendo e eu explico, ou eu debato algum assunto, ou eu converso com alguém sobre alguma coisa, obviamente eu vou aprender sobre isso. Então por quê? Deu um assunto que eu achei legal, que eu gostei, aquela coisa toda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ler sobre ele, vou procurar um livro sobre ele, vou testar algumas teorias, vou ver o lado A e o lado B e depois eu tiro uma conclusão, coloco o assunto aqui, a gente debate, a gente vê o que acontece e a gente começa a conversar. Você bota um comentário, você dá uma curtida que você está se inscrevendo no canal, você vê que é um conteúdo relevante. Então são coisas que acontecem no dia a dia, coisas de pessoas normais que estão tentando vencer na vida, estão no caminho, no processo. A gente tem que respeitar o nosso processo. Eu pego muitos conselhos com pessoas muito bem sucedidas na questão de YouTube, por exemplo. Quem me incentivou isso tudo mesmo, na verdade, foi o Kiko. Se procurar aqui, Kiko Gordinho, ele faz conteúdo para criança. E é um conteúdo sem viés ideológico, é um conteúdo bem legal, bem
criança mesmo, assim, bem, muito top, com o filho dele, com família. É um cara pra frente. Então, ele me dá muita dica e tá me incentivando a fazer isso. E eu acho legal, porque nós temos que ser incentivados também. A gente precisa de motivação, isso é óbvio, porque senão vai ficar fazendo 1, 2 vídeos, aí dá 10, dá 20, dá 30, dá 40, dá 50, dá 100 inscritos. Aí você acha, 500 visualizações. Poxa, mês passado eu tinha 10, tinha 30, tinha 20. Agora eu tô tendo um monte de visualização, né? Tecnicamente. Aí você começa a ganhar inscritos. Só que tem que ter uma base de conteúdo. Você imagina, você se inscreve no meu canal, lá eu tinha acho que uns 700 vídeos, contando com shorts, até mais talvez. E você se inscreveu por causa desse vídeo, aí você quer ver mais um vídeo, quer ver algum assunto que te chamou a atenção nas playlists, aí você vai lá e não tem nada, tem um vídeo e 4, 5 shorts, entende? Então tem que criar esse vídeo, depois eu vou criar mais um vídeo, todos os dias eu vou criando um conteúdo a longo prazo. Daqui a pouco um conteúdo vai chamar a atenção de alguém, da sua atenção, você vai se inscrever, vai conseguir consumir esse conteúdo que a gente tem, entende? Então, dá um like, se inscreve no canal já, a gente está começando, a gente perdeu, né, o nosso canal de 100 mil inscritos e estamos começando do zero, tudo do zero. Quer acompanhar essa jornada, quer estar com a gente nessa jornada, é só se inscrever, dá um like e deixa ali, ativa o sininho para receber todos os vídeos que a gente está postando e criando semanalmente. Forte abraço, até mais.